Boa tarde, gente, tudo bom? Então, mais uma live caminhando. E vamos hoje falar de um tema muito interessante, como sempre, né? Eu sempre gosto dos temas que eu trago aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o círculo vicioso do amor. Né? O que isso quer dizer, né? Então, vamos entender da onde que vem esse círculo vicioso, né? Essa live, ela tem um quê de especial, porque vocês vão entender por quê. Então, muito bem-vindos todos vocês que estão aqui, todos que vão me assistir daqui a pouquinho, mais tarde ou outro dia, né? Então, assim, hoje, os tópicos que eu vou compartilhar com vocês em relação a esse círculo vicioso do amor, então a gente vai aprender a entender, né, em que base, né, as relações elas se constituem, em que base que as relações se constituem. Então eu vou falar alguns tópicos interessantes. Então, em que base as relações se constituem, por que a gente entende que tudo começa lá atrás, na criança, né? Aonde que está inserido a questão do sistêmico aí também, que interfere nesse círculo vicioso do amor, aonde que também essa energia do feminino e masculino ela vai transitar nessas questões. E por fim, vou falar de como que a gente pode dissolver esse círculo vicioso, de que maneira. Então, a gente entende, né, que muitas coisas impedem a vida de relação fluir. E lembrando que as relações nos devolvem a nós mesmos, né? Como que a gente pode entender e compreender esse círculo vicioso do amor que todos nós vivenciamos, todos nós temos dentro de nós, e isso é expressado, é percebido, é visto na vida como um todo, tá? Então, a gente vai começar trazendo, né, os conflitos que são instalados desde lá de trás. Então, através do círculo vicioso do amor, ele funciona, ele está presente, ele se instala através de alguns conflitos que vivenciamos. E tudo isso começa lá na infância. Então, em primeiro lugar, né, a criança que nós fomos, né? Porque não somos mais crianças, mas a gente carrega essa criança aqui dentro de nós. Ela anseia, todo mundo sabe disso, nenhuma novidade que eu tô falando, que ela anseia um amor totalmente exclusivo para ela. Ela é muito egoísta, né? Ela vive um momento, né, o desenvolvimento do ego, né, da nossa estrutura de ego, que sustenta aqui a nossa personalidade, fala sobre isso. Dessa questão do ego vem a palavra egóica, do eu, né? Então ela é muito egoísta, ela tem muitos ciúmes dos pais. Isso tudo que eu vou falar, gente, esse círculo, né, de vicioso do amor que é instalado, ele acontece de maneira inconsciente. A gente não tem clareza e consciência que isso está acontecendo. Então, por a criança inconscientemente ter uma necessidade gigante de ter um amor exclusivo desses pais, isso tudo é inconsciente, não esqueçam. Então ela tem ciúmes desses pais, inclusive ela tem ciúmes, né, de que eles não a ama, né, a criança que nós somos, que nós fomos, né, que temos dentro de nós, de uma maneira verdadeira, porque inclusive quando eles brigam, né, pais que brigam muito, isso só interfere de uma maneira mais potencializadora desse conflito. O conflito todos nós temos, tá? Então, isso gera um sofrimento. Essa natureza, né, de nós, enquanto seres humanos nascendo aqui nesse planeta e sermos criança, automaticamente a gente já traz dentro de nós esta necessidade de ser amado de forma incondicional. O amor tem que ser exclusivo para mim. Então o primeiro conflito se instala através desses desejos opostos, né? De um lado, eu preciso que eles me amem, né? Eu preciso que eles contemplem todas as minhas necessidades. Só que
é impossível isso para os adultos. Os adultos não conseguem, não dão conta de contemplar todas as necessidades de seus filhos, né? Ou quem faz esse papel de adulto na vida de uma criança, que está ocupando esse lugar de pai e mãe, por exemplo. Tá? Então é impossível, porque uma criança não tem ainda a capacidade cognitiva de se expressar no mundo da maneira como nós nos expressamos, e mesmo assim a gente tem tanta dificuldade nisso, não é verdade? Então, ela já carregando dentro dela essa necessidade gigante de ser amada, de ser contemplada, e todas as necessidades dela. O primeiro conflito se instala porque ela vai se sentir rejeitada. Não tem como nós nos sentirmos rejeitados enquanto crianças. Esse sentimento de rejeição, esse sentimento, né, de abandono, muitas vezes esse sentimento ele é vivido de fato, de verdade, mas independente dele ter sido vivido em alguns momentos da vida, ele está sendo registrado aqui dentro por todos nós. Então esse primeiro conflito, ele se instala nesse momento, aonde a criança, por não ter condições de ser contemplada em todas as necessidades dela, ela vai se sentir rejeitada. Isso vai ser instalado aqui dentro dela. E esse sentimento de rejeição leva a uma emoção. Todas as vezes que nós nos sentimos rejeitados, que nós nos sentimos abandonados, né, existe uma negação em relação a nós. Então todas as vezes que esse sentimento se instala ou é vivenciado, né, de maneira inconsciente, que a gente está falando de criança, da nossa criança, né, existe essa raiva que vem à tona. Quando a gente é frustrado, contrariado, quando as coisas são negadas para nós, quando não contemplamos os nossos desejos, esta raiva se instala. Né? E esta raiva, né, por estar se sentindo rejeitado, por não ter condições de ter todas as suas necessidades contempladas, vai gerar um segundo conflito, que é o que constitui, que é o que constrói esse círculo vicioso do amor. E esse segundo conflito, né, que vem dessa necessidade de amor incondicional, que não pode ser satisfeita, que é a raiva, vai levar a um terceiro conflito. Então o primeiro conflito é essa necessidade gigante de ser amada e as necessidades serem satisfeitas, contempladas, que vai gerar um sentimento de rejeição. Esse sentimento de rejeição vai para um segundo conflito, que é a raiva que eu venho, que ela aflora em mim como emoção básica de sobrevivência, justamente para que eu possa, né, lidar com aquela coisa da negação, do sentimento de rejeição, que ninguém gosta de sentir isso. Tá? Esse sentimento de raiva, ele vai gerar um terceiro conflito, que é a vergonha, né? Isso tudo vai para o inconsciente. Então a criança está ali vivendo, vamos imaginar o nosso inconsciente. A gente nasce, aí a gente está sendo ali contemplado por aquelas pessoas que estão cuidando de nós. Elas não dão conta de satisfazer a gente em todas as necessidades, isso é óbvio. Automaticamente, inconscientemente, eu me sinto rejeitado. Esse sentimento de rejeição vai gerar uma raiva, e essa raiva vai me levar a sentir vergonha, né? Esta vergonha, ela vai ficar lá instalada no nosso inconsciente e ela vai virar uma inflamação. Sabe quando a gente não está se sentindo bem, que a febre surge? A febre é um sinal de que o corpo está inflamado, é um mal-estar, não é verdade? Então esse processo, né, de desejo de amor incondicional, e isso não pode ser contemplado, gera um sentimento de rejeição, que gera uma raiva, e eu não posso sentir raiva dessas pessoas que me educam. Isso é culturalmente negado, né? A gente aprende isso, a gente traz isso conosco. A gente não pode sentir raiva daquelas pessoas que significam o mundo para nós, porque os pais ou as pessoas que estão nesse lugar de educação, de nos cuidar, eles têm esse sentido e significado para nós. A gente coloca eles no lugar, eles significam o mundo, a segurança. Então, internamente, essa criança está vivendo processos que estão gerando esses conflitos. Então, o primeiro conflito é esse de sentimento de rejeição por nós não sermos contemplados em todas as nossas necessidades. Isso gera uma raiva, que ela não é aceita, vive esse dualidade, né? Eu amo e odeio aquela pessoa que me supre, que cuida de mim, que me dá carinho. Isso tudo inconsciente, né? Esse vai gerar um terceiro conflito, que a raiva, ela é culturalmente negada, né? Como a gente já conhece. Isso vai gerar um terceiro conflito, que é a vergonha. Eu não posso sentir isso. E isso vai lá para o nosso inconsciente e vai começar a inflamar. Ele vai funcionar como uma infecção. E essa infecção, ela vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. E o quarto conflito se instala nessa constituição desse círculo vicioso do amor, que é
a culpa. A vergonha gera culpa, tá? E isso é ensinado para nós culturalmente, gente. Então, eu estudando sobre tudo isso, esses anos todos, e trabalhando e percebendo isso, não só em mim, mas nas pessoas com as quais eu trabalho, com quem chega a mim, para eu poder, né, desenvolver o meu trabalho como psicóloga, terapeuta, eu vejo isso claramente. Então essa culpa, isso é natural, isso acontece com todo mundo, não tem ninguém que está livre deste ciclo vicioso do amor. O importante é que vocês entendam, que eu vou falar daqui a pouco, que é como cortar esse círculo, como romper esse círculo, como trabalhar as relações de uma maneira mais saudável. Tá? É isso que é importante a gente entender, o que está por detrás deste conflito, né, desses conflitos que vão se instalando, desse círculo, e por qual motivo que a gente age da maneira que a gente age, como que a gente pode se transpor isso na nossa vida. É por isso que é importante entender da onde, porque a gente escuta tanta gente falar de dificuldades de relacionamento, de dificuldades da gente ser a gente mesmo. Eu mesmo venho falando sobre isso nas minhas lives, mas é pouca gente que mostra da onde que isso se origina. E essa live tem esse propósito, de mostrar da onde isso se origina, tá? Então o primeiro momento, o primeiro conflito, ele se instala nesse momento que a gente nasce. E a gente precisa ser contemplado nas nossas necessidades de maneira inconsciente, que eu tô falando, tá? E aí os nossos pais ou as pessoas que estão fazendo esse papel não dão conta disso, porque é humanamente impossível. Então a gente vai se sentir rejeitado, não tem como. E aí a gente, quando se sente rejeitado, a gente sente raiva. E quando a gente sente raiva, que é o segundo conflito, a gente parte pro terceiro conflito, que é a vergonha, né, de ter sentido raiva de uma pessoa que está ali cuidando de mim, que está me contemplando, que eu sinto um amor incondicional por aquele pai, por aquela mãe, né, porque as células deles estão dentro de mim. Isso a gente vê sistemicamente, dá para entender. E aí o quarto conflito se instala, que é a culpa. Então, a culpa, ela vai se instalar por essa vergonha, desse sentimento que começa lá quando a gente é criança. E como a gente aprende culturalmente a não elaborar as nossas emoções, né? Isso toma uma proporção, é essa infecção que vai tomando conta da gente, e isso vai vivendo tanto no nosso inconsciente, que vai gerando todas as sortes de conflitos internos e externos que a gente vive, tá? Então, é muito importante a gente entender esse processo dessa instalação desse círculo vicioso. Então todos nós nascemos com um desejo absoluto gigante de amor incondicional desses pais. Eles não dão conta de dar esse amor, principalmente quando eles brigam, então isso vai gerando mais conflito ainda, isso potencializa esse conflito. Eu vou me sentir rejeitado por não ser contemplado nas minhas necessidades. Segundo conflito, esse sentimento de rejeição vai gerar raiva, que é o segundo conflito. Esse sentimento, essa emoção da raiva, ela não é aceita, ela não é trabalhada, ela não é ensinada. Isso está dentro da nossa psique, está dentro da nossa constituição enquanto ser humano. Essa raiva vai levar a um sentimento de vergonha que leva à culpa. E aí, essa culpa, ela vai brotando, vai nascendo um sentimento de que muitos de nós, a grande maioria que busca o autoconhecimento, que quer entender e compreender o que leva a gente a ter tantas dificuldades em tantos setores da nossa vida, em todos os aspectos relacionais que nós vivemos, eu não mereço. Então a culpa por odiar aqueles que mais amamos, que estão cuidando de nós, convence a criança de que ela não é merecedora de nada. Que seja bom, que seja alegre, que seja prazeroso. Então ela vai evitar de maneira inconsciente, todos nós evitamos a felicidade. Existe um conflito aí, que é o quinto conflito. Essa afirmação, essa crença de que eu não mereço. Por isso, gente, agora eu vou fazer um parênteses, é tão difícil para a grande maioria de nós nos autorrealizarmos. Estarmos conectados com a nossa verdadeira razão de vida, com o nosso propósito. Por isso que a gente cria tanta confusão, que a gente vive tantas dificuldades, as coisas são tão complicadas. E depois eu vou vou aprimorar isso daqui a pouquinho. Então é importante a gente entender da onde que vem isso. Então, esse círculo vicioso do amor é essa constituição que se faz lá no início da nossa vida, vai gerar todo esse tipo de problema, de problemática, de complicações que nós temos, tá? Então, uma vez a gente com essa sensação, que é esse conflito,
de não merecimento, né, a gente vai nos boicotar o tempo todo. É auto-boicote o tempo todo, né? E assim padrões de autopunições se instalam, né? A gente atrai pra gente experiências que corroboram isso. Então, a gente já sabe que a gente atrai tudo aquilo que a gente precisa aprender, tudo aquilo que a gente precisa para evoluir enquanto ser humano. Então, o medo de ser punido e o medo de não merecer a felicidade vai criar o desejo compulsivo de autopunição. É como uma forma, né, de evitar a humilhação, de ser punido por outras pessoas, ou pelo destino, ou por Deus. A gente tem isso no nosso inconsciente, tá? E aí, ou pela vida também, a gente não pode ser punido pela vida. Então, melhor eu me maltrato. Eu estou explicando como acontece o boicote. Eu vou me maltratar, eu vou me boicotar, eu não vou me permitir ser feliz, eu não vou fazer os meus exercícios físicos, que eu sei que é tão importante para mim. Eu vou boicotar o meu tempo, o meu horário, eu vou virar workaholic, eu vou boicotar a minha tolerância e paciência com o outro que eu amo, porque ele está num momento difícil, ou porque as relações nos devolvem a nós mesmos, porque eu não busco autoconhecimento, e por aí vai. Né? Uma sorte de comportamentos são gerados por meio desse círculo vicioso do amor. E é importante a gente entender isso, tá? Na live da semana que vem eu vou trazer um tema eu vou explorar um tema que eu falo tanto, que todo mundo fala tanto e que eu acho que é fundamental a gente entender, que é o autoconhecimento. Eu vou explorar os benefícios, os malefícios do autoconhecimento, o que é o autoconhecimento. Tá? Então a personalidade, ela vai infligir a ela um castigo a si mesma, né? Que pode vir em formas de quê? Como é que esse auto-boicote que eu tô falando, ele se instala? Ele se instala a partir de doenças, infortúnios, dificuldades, fracassos, conflitos em qualquer área da vida, trabalho, relacionamento e por aí afora. Então, vamos recapitular rapidinho. A criança nasce, ela quer amor exclusivo, esses pais não dão conta de contemplar todas as necessidades, ou quem faz esse papel de pais, ela sente-se rejeitada, esse sentimento de rejeitada leva ela a uma explosão de emoção de raiva, que faz com que ela entre em conflito. Como é que ela pode sentir raiva daquela pessoa que está cuidando dela? Isso gera vergonha, a vergonha leva a culpa, e a culpa que gera uma infecção interna, que vai fazendo com que a gente se sinta não merecedor, e a gente vai começar a se auto-boicotar. Então aqui vários tipos de compulsões elas vão se instalando, porque é uma autopunição. Todos os comportamentos que são voltados para questões de dificuldades que a gente promove para nós mesmos, a gente está se autopunindo, tá? E aí entra o sexto conflito, né? Aí vocês estão entendendo o caminho, como é que acontece? O sexto conflito para compensar tudo isso, eu vou pensar assim: se eu for perfeito, se eu não tiver falhas, nem fracassos, se eu for o melhor em tudo que eu fizer, se eu for bonzinho, então vou ser amado. Não existirá nenhuma punição. Então, aqui acontece algo muito importante. Se nós estivéssemos conectados à nossa self, ao nosso eu superior, nós não estaríamos vivendo esse círculo do amor imaturo, né? A gente estaria vivendo diferente, não estaria instalando esse círculo de amor imaturo tão forte em todos nós, que gera essa sorte de consequências e atitudes dificultosas. Mas como a gente tem uma estrutura de ego, que é o contato com a nossa realidade, isso se torna mais complexo. Por isso a necessidade da gente compreender a nossa constituição, a gente compreender através do autoconhecimento todas essas estruturas, como elas se formam. Isso vai ser a pauta da live da semana que vem. Aí a gente consegue superar e trazer mais qualidade de vida. E aí esse sentimento de perfeição que a gente vai buscar isso, ele traz um sentimento, ele vai desencadear um sentimento de quê? De inferioridade, porque não existe a perfeição. Não existe a perfeição de maneira alguma, porque é impossível ser feito. Então esse sétimo conflito se instala. O sexto conflito é a necessidade de ser perfeito, porque aí eu não vou deixar de ser amado. Isso não existe, isso é uma ilusão, né? Aí você vai para o sétimo conflito, que é
o sentimento de inferioridade. Aí o que a gente vai fazer? A gente busca racionalização. Através da razão, a gente vai buscar entender, compreender, explicar. Só que isso não é verdade, né? Então, se nós aceitássemos, se todos nós aceitássemos a imperfeição, a falha, que é o que embasa a nossa constituição enquanto ser humano. O ser humano é igual a falhar, né? Se nós aceitássemos, né, nós não teríamos, né, que viver todos esses conflitos, tá? Só que o nosso ego não aceita a falha. Mas e como no inconsciente a gente vai trazendo esses conflitos, o conflito de querer ser perfeito, ele se instala, e esse sentimento de inferioridade vem porque justamente a perfeição não existe, aí a gente vai pro 8º conflito. E vocês sabem qual é o 8º conflito? A gente está distante do self, a gente não se conhece, essa matéria não existe, poucas pessoas buscam isso, levam isso a sério. A gente vai para o 8º conflito, que é a necessidade de quê? De quê? Reconhecimento. Então, a admiração dos outros seria a prova de que eu não sou um fracasso. Agora é possível receber o que os meus pais me negaram. Então, o círculo vicioso se fecha aonde ele começou. A necessidade de ser amado. Assim, gente, essa necessidade se torna mais compulsiva. E a gente vai buscando isso ferozmente. Aonde? Nas relações da vida adulta. Ela se faz presente, né? Só que é uma fantasia de criança que vai vivendo dentro de você. Isso é imaturo quando a gente projeta isso no outro. E a gente faz isso, é muito óbvio quanto a gente faz. Quando eu terminar essa live aqui, eu vou fazer um stories sobre esta live e vou colocar lá a indicação de uma live que foi feita ontem, segunda-feira, por um perfil chamado Sim para o Amor, que é um casal que eu amo de paixão. Eles são 2 psicólogos, 2 consteladores que falam sobre relacionamentos e acho que corrobora tudo isso que eu tô falando aqui. Então fica atento, vai lá no meu stories depois para você poder ter acesso a essa live que é maravilhosa depois que você assistir essa daqui. Então, só isso não é o suficiente. Existem outras maneiras também que as pessoas desenvolvem, né? Elas acabam desenvolvendo doenças, por exemplo, como forma de ataque a essa raiva infantil. A gente projeta nas relações, a gente vai buscar nas relações esse ser amado, porque o círculo ele se fecha onde ele começou, a necessidade de ser amado. Então a gente vai projetar isso no mundo externo, nas relações das pessoas. A gente faz isso de maneira inconsciente, mas também a gente pode desenvolver doenças como ataque a essa raiva infantil. Então a gente pode infernizar a vida alheia. De que forma que a gente inferniza a vida alheia, né? A gente a gente é uma pessoa insuportável, muitas vezes, né? A gente vai dificultar as coisas para as pessoas, né? Como? E isso muitas vezes é camuflado, a pessoa não tem consciência de que faz isso, né? Então você tem que tomar conta de mim, você tem que me amar. Então assim, a pessoa fica doente, fala como é que eu vou ficar aqui sozinha. Ela arranja subterfúgios para poder atrair esse cuidado, mas de uma maneira destruidora, de uma maneira insuportável, de uma maneira que inferniza a vida alheia. Ela interfere na vida das pessoas. E como nós não buscamos autoconhecimento, como a gente não cuida da gente, como a gente não se conhece, a gente não sabe dar limite, nem para nós, nem para os outros, tá? Então, somente quando a gente deseja amar de maneira saudável e madura, é quando estamos dispostos a amar na medida em que desejamos ser amados. É que o amor vem. Por que tanta gente tem dificuldade de manter relacionamentos ou atrai relacionamentos tóxicos? A relação de dar e receber precisa de um equilíbrio, tá? Como que a gente pode, então, agora vem, né, a chave, como que a gente pode, então, dissolver esse círculo vicioso do amor? Esse círculo imaturo do amor? Como que a gente pode fazer isso? Né? Desde o início da live eu estou mostrando para vocês como que ele se constitui, que não tem ninguém que está isento a esse desenvolvimento, que todos nós carregamos isso dentro de nós. A nossa criança ela é lotada de feridas emocionais, a nossa criança ela é imatura, ela tem um desejo insuportável de estar sempre querendo contemplar as necessidades dela, né? Ela não sabe diferenciar o que é necessidade de desejo, e a gente vai crescendo através de todos esses conflitos que vão sendo instalados de maneira inconsciente e projetando na nossa vida adulta isso fora de nós. A gente vai buscar isso fora de nós.
em todos os tipos de relações que vocês puderem imaginar, ou então agindo como eu contei agora, através das doenças. Então, qual é a chave para a gente dissolver esse círculo? E aí é muito importante que a gente entenda todos esses processos aqui para dissolver esse círculo, tá? Primeira chave para dissolver esse círculo, tá? Uma coisa importante é, vocês que estão entrando agora, vão lá e assistam a live desde o início, porque nela eu explico direitinho como esse círculo vicioso do amor, esse círculo vicioso do amor imaturo, ele se instalou. Eu mostro pra vocês, eu conto pra vocês exatamente desde o início. Então quem tá entrando agora, se puder, depois vai ficar gravado aqui, eu vou botar no meu canal do YouTube. Aí vai lá e assiste desde o início pra vocês compreenderem, tá? E aí, agora é a dica de como dissolver. Então existem alguns passos importantes. O primeiro deles é a gente descobrir esse círculo dentro de nós, né? Aonde que tá esse círculo pulsando forte dentro de mim? Em que momento, né? É lá no sentimento de que eu preciso ter todas as minhas necessidades contempladas? É lá naquele momento que eu delego isso, que eu espero isso dos meus pais, óbvio, né? Porque a gente é uma criança, a gente precisa desse cuidado, e aí eu me sinto rejeitada? Ou é lá nesse momento que eu tô me sentindo rejeitada que vem a sensação de raiva? Tá aqui o meu núcleo, tá preso aqui na sensação da raiva, são pessoas altamente irascíveis, altamente impacientes, altamente intolerantes. É nesse momento da raiva? E aí, ou é naquele momento que eu, por sentir raiva dessas pessoas que estão cuidando de mim, eu vou trazer a vergonha, que é uma coisa, né, dicotômica, antagônica, eu vou sentir vergonha. É nesse ponto que eu tô paralisado, que eu tô presa no meu círculo, e aí olha os comportamentos relacionados a isso. Ou é nesse momento que, por sentir vergonha, eu sinto culpa, eu sou uma pessoa que vivo com a culpa instalada dentro de mim, essa infecção tomando conta de mim de uma maneira absurda, e essa culpa gera a necessidade de me boicotar, de me autopunir. É nesse momento do ciclo que eu tô presa, que eu tô ali perdida, sempre me punindo, nunca realizando, não entrando em contato com aquilo que eu mais quero e desejo na minha vida? Ou é um pouco depois que vem essa culpa, que eu me auto-boicoto, que eu me autopuno, que eu vou desenvolvendo as compulsões, vou desenvolvendo comportamentos desagradáveis e de prejuízo para mim mesma? Ou através desse auto-boicote, dessa autopunição, eu vou desenvolver a necessidade de ser perfeita? Então eu vou buscar uma perfeição em tudo? Meu círculo pode estar parado aí. Ou então, pessoas que têm mania de perfeição. Ou então, eu vou me sentir inferior às pessoas porque eu não sou perfeita. Então, eu fico ali presa na imperfeição. Ou então, eu estou buscando o reconhecimento dos outros porque eu preciso desse reconhecimento, e eu paro no círculo onde ele começa, e eu vou projetar na minha vida adulta todos os meus males para o entorno. Então, primeiro passo é reconhecer, é descobrir esse círculo dentro de nós. Então, galera, não tem como a gente fazer isso se não for por autoconhecimento, que é o tópico, o tema da live da semana que vem. Não percam, todas as terças-feiras ao meio-dia. Vou falar sobre autoconhecimento, o que é isso, para quê, benefícios, malefícios. Fiquem comigo, tá? Então vamos ver o segundo passo. Uma vez eu descobrindo como que esse círculo funciona em mim, como que ele está vivendo dentro de mim, que aspectos em determinados setores e áreas da minha vida, aquele pedacinho daqueles 8 conflitos se instalaram, qual deles que eu estou vivendo? Então como que tá essa minha criança, com essas feridas emocionais que eu carrego dentro de mim? Então, este é o primeiro ponto, é o primeiro passo. Cada passo depende do anterior, tá? Não tem como pular. Segundo passo, uma vez eu buscando a descoberta desse círculo, como ele está funcionando dentro de mim, de que forma que ele está se expressando na minha vida, eu vou buscar o quê? Administrar as emoções, galera. Porque se tem a ver, esses conflitos todos se instalam por essas feridas emocionais que a nossa criança vive o tempo todo de maneira inconsciente, e não tem como fugir dessa bodega, não tem. Todos nós temos isso, tá? E todos nós expressamos isso em alguns níveis, alguns estão presos em alguns momentos, algumas partes desses conflitos, em algum desses conflitos, é só vocês pararem para perceber vocês.
né? Então a gente precisa aprender a administrar as emoções, porque para que elas não sejam manifestadas de modo negativo, porque não existe emoção ruim. Por que a criança sente raiva e não aceita sentir raiva? Porque ela não aprende que raiva é algo bom, porque não existe a administração e a educação das emoções desde o momento que a gente nasce. Então por isso que fica difícil da gente trabalhar essas feridas emocionais que nós trazemos, tá? E aí administrar essas emoções, né, evoluir emocionalmente, que é justamente integrar essas emoções para que a gente possa ir para o mundo dos sentimentos, mudar de nível de joguinho no joguinho, né, é muito importante. Então, entender e compreender aonde que esse círculo tá sendo repetido dentro de mim, aprender a fazer a lapidação do nosso ser através da gerência das emoções para ir para o mundo dos sentimentos. Terceiro passo, trazer isso para a consciência. Qual é o verdadeiro significado das dificuldades que a gente vive hoje? É tudo a gente. É entender que essas dificuldades que eu vivo têm a ver com processos desse círculo aqui vicioso do amor, tá? Então, não tem como a gente não passar, primeiro, descobrir onde esse círculo está funcionando dentro de mim. Segundo, todas essas questões da criança ferida, dessas feridas emocionais, administrar essas emoções, como é importante. Terceiro, aprender a evoluir essas emoções para ir para o mundo dos sentimentos. E por fim, trazer essa consciência, compreender essas dificuldades que todas que nós vivemos, da onde que vem isso lá dentro. E, em primeiro lugar é isso tudo. Então, como compreender esse círculo do vicioso do amor, é isso tudo que eu falei. Em segundo lugar, daqueles tópicos todos que eu falei que eu ia falar na live hoje, é a gente entender que também vem do sistêmico, que a gente carrega dentro de nós as células que a gente tem do pai e da mãe e de todo mundo que veio antes. Então, a gente repete padrões a gente muitas vezes se vincula a essas feridas emocionais de um antepassado e a gente fica repetindo, e isso tem um motivo, tá? Então olhar sistemicamente para isso também é muito importante. E terceiro lugar, também entender que a gente tem uma energia feminina e masculina dentro de nós e a gente tem que buscar o equilíbrio dessa energia masculina e feminina dentro de nós. Então vocês estão vendo a quantidade de coisas que a gente tem que fazer, né? Então isso tudo vem por meio do autoconhecimento, que é o tópico do tema da live da semana que vem. Então não percam, é muito importante. Compartilhem com quem vocês acham que precisa entender esse círculo vicioso do amor, que é o que gera todas as sortes de conflitos que a gente vive na vida. Tá? É muito importante a gente entender. E os passos, primeiro saber como ele se constitui, como ele ele se instalou dentro de nós, né? Esse círculo vicioso do amor, ele se instala por esses 8 conflitos que eu falei aqui nessa live. Depois, a chave para descobrir isso, os passo a passo que eu tenho que dar para poder dissolver esse círculo, né? E saber que isso é o primeiro lugar. Segundo, entender isso sistemicamente e também saber trabalhar o meu feminino e masculino. E temos aí milhões de pessoas que vão buscar esse autoconhecimento de diversas formas. Então, entender isso, compreender isso de uma maneira mais profunda é a chave de uma vida mais equilibrada, gente. É a chave, né, da gente entender que nós viemos para este mundo, nessa constituição do ser humano, dessa raça, justamente trazendo já toda essa sorte de desenvolvimento, de dificuldades que nós trazemos dentro de nós e que não há outra forma da gente superar, da gente transformar, da gente trazer mais qualidade de vida, se a gente não compreender isso, da onde isso vem. Né? Eu ouço muitas pessoas falando sobre vários assuntos, mas poucas pessoas mostrando da onde que isso vem. Entender esse processo da onde vem. Por isso que é tão importante a gente compreender e primeiro aceitar. É assim para mim, para você, para todo mundo, não tem dificuldade. O que torna as pessoas diferentes é essa busca, é esse mergulho para dentro dela, é esse mergulho através desse conhecimento, dessas informações, desse exercício, né, da prática do autoconhecimento. Tem que buscar profissionais para isso, porque a gente não nasce sabendo tudo. Como é importante, a gente precisa do outro para essa troca, né? Como é fundamental a busca desse conhecimento, desse entendimento e se permitir se abrir para isso. Porque vocês vão ver na semana que vem quais são os malefícios quando a gente não faz esse tipo de trabalho.
Então hoje a minha proposta aqui foi trazer para vocês justamente esse entendimento desse círculo vicioso do amor, como que ele se instala, quais são as etapas, os conflitos que são instalados, como que eles funcionam, aonde que eles são percebidos na nossa vida, expressados, e o quanto é importante que a gente, para poder romper esse círculo, para a gente poder, né, transcender esse círculo, que a gente passe por essas fases todas aqui, esses passos todos que eu coloquei aqui para vocês, né? Como é importante a gente buscar, né, todo esse conhecimento, né? Até porque, gente, nas relações, que, como eu falei da frase, né, as relações nos devolvem a nós mesmos, e os relacionamentos, eles são fortalecedores de quem nós somos, né? É importante quando a gente entende sistemicamente a importância das relações. E por isso que agora, finalizando essa live, eu peço que vocês depois deem uma olhadinha lá no meu Stories, né, que eu vou deixar no Stories. Eu vou falar um pouco sobre essa live e vou deixar lá a dica da live deste casal do perfil Sim para o Amor, que eles fizeram ontem à noite, que eles falaram sobre as 5 qualidades de uma boa relação, e eles discorrem sobre isso de uma forma tão linda, tão maravilhosa. E o que é importante, que vocês vão entender através do que eles estão falando, esse círculo vicioso do amor, né, que tá lá dentro dessa nossa criança que a gente carrega dentro de nós, e o quanto a gente tem que aprender que adulto que nós somos nós quem temos que abraçar, contemplar, tratar e cuidar dessa criança, que traz todas essas questões aí o tempo todo, né? Então, fica a dica de hoje, dessa live. Quem puder compartilhar, compartilha, vou ficar muito feliz. Aguardo vocês na semana que vem para a gente dar continuidade a esse assunto, para entender os benefícios, os malefícios, o que é o autoconhecimento que é tão falado, para a gente poder ajudar a gente mesmo, né? Porque é isso que eu venho fazer aqui, trazer um pouco do que eu conheço, um pouco da minha prática, da minha experiência, para que vocês possam também crescer em relação a vocês mesmos, vocês possam ter uma boa relação com vocês. Porque uma vez que a gente tem uma boa relação conosco, a gente tem uma boa relação com as pessoas à nossa volta. E compreender da onde vêm as nossas dificuldades, da onde vêm as dificuldades das pessoas, é fundamental para a gente gerar mais humanidade aí nas nossas relações, tá? Então fica aqui a minha gratidão, meu coração, meu beijo no coração de vocês, e a gratidão da presença de todos e de todos vocês que vão me assistir depois. Então, até semana que vem. Até logo, gente!